Associação Sergipana do Engenheiro de Segurança do Trabalho, e esta noite eu vou ser o moderador do nosso evento. A live de hoje ela terá como expositor o professor Otávio Adami, e vai abordar o seguinte tema: agentes biológicos em ambientes hospitalares. Antes de iniciarmos a nossa live, eu preciso passar alguns informes importantes. A palestra está sendo transmitida pelo canal do YouTube da SESC e, portanto, vai ficar disponível nesse canal. A gente pede, então, por favor, que não deixem de se inscrever no nosso canal, divulguem, clicando nesse link do canto inferior esquerdo da tela, e deixe seu like de forma a fortalecer a nossa associação, tá legal? Durante a palestra, vai ser possível que os interessados formulem suas perguntas através do chat do canal do YouTube, e eu, como moderador, vou fazer a interação com o professor Adami ao final, tá legal? Então, ao final, nós vamos ter um tempo destinado para as nossas perguntas. Aquelas perguntas que, porventura, não puderem ser respondidas durante a apresentação da live, o professor Adami vai responder posteriormente para nós, e nós vamos deixar disponibilizadas no canal do YouTube da SESC, tá bom? Então, agora, eu passo a palavra ao nosso presidente, Ronald Donald, que vai promover a abertura do nosso evento. Bom, senhoras, senhores, boa noite. Boa noite, Otávio. Otávio está lá na nossa nosso belo Espírito Santo, né, que vai nos acolher brevemente, milhares de profissionais para sonhar. Então, Otávio, a gente queria de início agradecer por sua receptividade ao nosso convite. Esse tema que você vai nos trazer vai servir para esclarecer uma série de dúvidas, principalmente questionamentos que nós recebemos de advogados, principalmente de advogados, de reclamantes, todos aqueles que militam na rede hospitalar, seja ela pública ou privada. E essa live tem um foco também nesse esclarecimento, né? Nós temos e teremos aqui diversos colegas associados ou não, mas que sejam peritos também, que atuam no judiciário sergipano, e esse tema é recorrente. Tá? Então, por isso que nós o convidamos em razão da sua expertise na área hospitalar, que você vai falar com mais abrangência assim que a gente lhe passar a palavra. Tá? Então, a SESC já lhe antecipa os agradecimentos e o reconhecimento da importância do seu tema e da sua experiência na área hospitalar. Tá? Então, tenha uma boa noite, uma excelente apresentação, e nós vamos fazer de tudo para que essa política de esclarecimento sobre riscos biológicos se expanda, né? Vá além fronteiras, porque nós sabemos da importância dela. Tá bom, Otávio? Então eu vou passar para o colega Helder Feitosa, né, que foi a pessoa que indicou o seu nome. Nós tivemos um breve contato na nossa reunião aqui da Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho, mas Helder foi a pessoa que se apaixonou pelo tema, é perito atuante demais nas áreas, e aí já fez esse convite que você aceitou. Então, tenha uma excelente noite e nós estamos ansiosos em conhecer mais. Tá bom? Muito obrigado. Helder. Helder, você precisa ligar seu microfone para poder aparecer. Eu saio e você fica só. Ok. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live com o nosso colega Otávio, lá de Vitória do Espírito Santo. Tive o prazer imenso de conhecê-lo. Helder, você precisa ligar seu microfone para poder aparecer. Eu saio e você fica só. Tá ligado. Okay. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live com o nosso colega Otávio, lá de Vitória do Espírito Santo. Tive o prazer imenso de conhecê-lo. Helder, você precisa ligar seu microfone. Ok. Está aparecendo já. Já está aparecendo.
Lá em Brasília, esse ano, em janeiro desse ano de 2005, e tivemos um bom relacionamento lá, uma pessoa maravilhosa, Otávio. Gostaria agora, no momento, de apresentar o currículo do mesmo, né? Então, o Otávio, ele é engenheiro civil, de produção, mestre em administração, com ampla formação complementar em segurança do trabalho, avaliações e perícias, de gestão de projetos e docência no ensino superior. O Otávio, ele é engenheiro civil, atua como coordenador de saúde e segurança na Medicênio, liderando o serviço corporativo com abrangência nacional, implementando políticas de segurança e fazendo ações preventivas para garantir ambientes de trabalho saudáveis e seguros. Ele é também perito judicial em segurança do trabalho junto ao TRT do Espírito Santo. É conselheiro titular do CREA do Espírito Santo na Câmara de Segurança do Trabalho. Com mais de 8 anos de experiência em engenharia, gestão de projetos e saúde ocupacional. Já atuou como engenheiro responsável por SESI em hospitais e grandes empresas, elaborando documentos técnicos como TGR, LTCAT, AET, entre outros. Conduzindo análise de risco, investigações de acidentes e defesa técnica em processos trabalhistas. Esse é o currículo do nosso convidado de hoje. Helder, muito obrigado pela apresentação. Ronald também, muito obrigado aqui a todos vocês. É um prazer enorme poder estar aqui hoje conversando um pouco com os nossos colegas. Afinal de contas, quando falamos com os engenheiros, com os técnicos, com os times aí do SESNIT em seus estados ou em suas regionais, seus locais de trabalho, nós estamos falando aí como uma pessoa que está transmitindo aí um conhecimento para um público enorme, aquele público que está trabalhando ali conosco no dia a dia. Então, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. O Helder já me apresentou, já contou aqui um pouquinho de quem eu sou para vocês. E eu vou partilhar minha tela aqui e contar um pouquinho mais para que a gente possa conversar um pouquinho hoje sobre agentes biológicos em ambientes hospitalares. Vou projetar minha tela aqui. Acredito que vocês já devam estar acompanhando a minha tela com a minha apresentação. Bom, meus caros, como o Helder já disse, meu nome é Otávio Gonçalves Adame. Eu sou perito judicial, né, já trabalho há algum tempo. E hoje a gente vai falar um pouquinho, antes de eu me apresentar um pouco mais, a gente vai falar um pouquinho sobre agentes biológicos em ambientes hospitalares, quais os impactos, o que são, como considerar o que a gente tem aí. Eu acho que na perícia o que a gente mais tem hoje é o que é o contato permanente, né? É muito perguntado aí o que é o contato permanente. Então a gente vai falar um pouquinho de uma visão mais aprofundada sobre esses agentes biológicos em ambientes hospitalares e a importância, a grande importância da gente avaliar bem o ambiente para que a gente possa construir um ambiente mais seguro e mais saudável. E aí, passar aqui minha apresentação, quem eu sou, né? O Helder já fez a apresentação, mas eu vou contar um pouquinho mais detalhado aí da nossa história e da nossa vida. Eu comecei minha carreira, né, como engenheiro lá em 2010, quando eu entrei na faculdade. E aí a gente já quase conta a nossa idade, né? Quando a gente começou a faculdade, a gente já está falando aí mais ou menos da nossa idade, mas não tem problema. Comecei com engenharia de produção, minha primeira formação, depois eu fiz engenharia civil, depois eu fiz administração lá na pandemia, aproveitei um tempo de ociosidade para conhecer um pouco mais sobre gestão, e aí falar um pouquinho de gestão de gente também.
E fiz uma pós-graduação em segurança do trabalho. Quando eu fiz a pós-graduação em segurança do trabalho, eu nem tinha certeza se era aquilo que eu iria me apaixonar. Mas foi ali que eu me encontrei. Lá em 2016, 2017, terminando a pós em segurança do trabalho, eu falei assim, opa, aqui eu encontrei talvez o Otávio engenheiro, aquele Otávio que queria ser engenheiro e trabalhar de uma forma diferente. E aí vem um desafio, né? Para quem não conhece, para quem já está aí na área de segurança do trabalho, para quem não conhece, tem noção de que a segurança do trabalho é um mundo à parte na engenharia. Eu posso ser da indústria, eu posso ser da construção civil, eu posso estar no ramo de químicos ou alimentar, eu posso estar na automotiva, eu posso estar na agroindustrial, que a gente está falando do grande agro, né, do nosso país, uma área, um setor fortíssimo que merece todo o reconhecimento. Eu posso estar falando de diversas áreas, inclusive a que a gente vai falar hoje, né, a área hospitalar, aí a nossa área com grande volume de risco biológico. E eu comecei minha vida ali trabalhando como engenheiro de segurança do trabalho, primeiro não na área hospitalar, um projeto de combate a incêndio, acho que muita gente aí gosta, e depois eu fui para a área hospitalar, falo brincando que eu caí de paraquedas, porque eu não tinha aquele conhecimento técnico, mas ali eu me encontrei, ali eu me apaixonei, e hoje eu faço aquilo que eu sou extremamente feliz para fazer. E aí, né, nessa correria da vida, a gente acaba passando por alguns locais. Desde 2022, eu tive o grande prazer da minha vida de vir para a MedSenior. Para quem não conhece, né, aí de Sergipe a gente não está ainda, por questão de tempo, se Deus quiser. A gente está presente aí em alguns estados do nosso país. E eu assumi, então, a coordenação da área de saúde, segurança e bem-estar da MedSenior. E atuo ali como engenheiro, como coordenador desse time em todas as nossas unidades. A MedSenior, para quem não sabe, é um plano de saúde voltado para a nossa melhor idade, né, o nosso público 44+, hoje contando aí com mais de 39 unidades espalhadas pelo país, e eu assumo essa coordenação aí ao lado dos grandes líderes e gestores aqui da nossa empresa. Mas também sou conselheiro do CREA Espírito Santo, onde eu coordeno neste ano a Câmara Mista aqui com Segurança do Trabalho, sou coordenador adjunto da nossa Câmara Nacional de Segurança do Trabalho, junto no Confeia, prestigiando o meu grande amigo Hilário, que é o nosso coordenador. Sou consultor de segurança do trabalho nas horas vagas, as empresas me ligam, as empresas gostam de conversar sobre, então sou consultor de segurança do trabalho. Onde eu talvez mais tenha aprendido na minha vida, eu sou perito judicial, muitos de vocês aqui também são peritos judiciais, então a perícia ela é uma escola viva, em cada processo você precisa aprender, conhecer, estar sempre extremamente atualizado. Também sou professor universitário e minha graduação aqui, o nosso amigo já me trouxe no que eu já formei em algumas graduações. E antes da gente entrar em risco biológico, falar sobre risco biológico, a gente precisa entender o nosso cenário, né, o cenário do nosso país. Então, nos últimos 10 anos, o Brasil registrou mais de 22 mil mortes no ambiente de trabalho. Só no ano passado foram 570 mil acidentes, com quase 2.500 óbitos. Isso mostra a importância, a relevância da atuação profissional, da nossa atuação como engenheiro de segurança, como técnico de segurança, como profissional que trabalha dentro do SESMIT. E nós temos um papel fundamental nesse contexto. E aí, falando, né, sobre esse contexto, que responsabilidade nós temos? Nós temos a responsabilidade de identificar e avaliar os riscos inerentes à atividade que a gente está ali presente no nosso dia a dia. A gente precisa mapear muito bem, até porque quando você chega numa perícia judicial, se você consegue mostrar um bom mapeamento, uma boa documentação, as chances de você ter sucesso ali são pequenas para quando você está falando da empresa. A gente precisa elaborar os planos de prevenção, a gente precisa constantemente falar de treinamento e educação. Acho que é a base, né, de toda empresa, quando a gente fala de gestão de pessoas, quando a gente fala de gente, de conhecimento, de capacidade, está ligado à cultura, ao treinamento e à educação de quem trabalha ali. A gente precisa falar de investigação de trabalho, a gente precisa falar de conformidade normativa. Afinal de contas, nós, engenheiros de segurança do trabalho, somos legalistas. Não tem como nós não sermos legalistas aí da área, porque nós estamos trabalhando em cima do que tem de legislação, do que tem de normativo, do que tem de RDC, do que tem de parecer técnico, e assim que a gente trabalha no dia a dia. Mas a gente falou um pouquinho das responsabilidades, mas os agentes biológicos entram onde, Otávio? Cadê os agentes biológicos? O que são agentes biológicos? Bom, agente biológico,
eles são, né, a definição dele é de organismo vivo, né, são substâncias ou organismos vivos que são produzidos e que podem causar doenças na gente. Então, a gente está falando aí, né, de bactérias, de vírus, de protozoários, de toxinas biológicas. A gente está falando daquilo que a gente encontra não só em ambiente hospitalar, mas aqui o nosso foco é falar um pouquinho mais dos nossos hospitais. E no ambiente hospitalar, onde a gente vai encontrar isso? Onde estão presentes esses riscos biológicos? Eles estão presentes ali nos contatos com sangue, nas secreções, nos materiais perfluorocortantes, talvez um dos maiores índices dentro da área hospitalar que a gente vai ter de acidente de trabalho é com material perfluorocortante. A gente vai estar ali em superfície contaminada. No nosso dia a dia, dentro da área hospitalar, a gente tem nossos profissionais, tanto de limpeza quanto os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os nutricionistas que atuam, os fonoaudiólogos, os médicos e todas as outras áreas, e o pessoal da manutenção, né, dos nossos leitos, dos nossos locais, dentro do nosso ambiente hospitalar, todo time que trabalha ali, ele está correndo algum tipo de risco. Quando a gente fala de secreções, de contato com sangue, ele pode ter um risco, mas aí compete a gente a mitigar isso. Compete a gente a falar onde realmente está esse risco, o que eu posso fazer para diminuir isso. Então, na segurança do trabalho, isso acaba gerando o que? Acidente de trabalho, afastamento, doenças e até surtos hospitalares. Muito comum, um dos primeiros hospitais ali que eu trabalhei na minha carreira é um hospital infantil. E aí a gente começa a olhar um pouquinho mais. Eu trabalhava no hospital infantil, crianças, mães também, né, que iam lá para ter os seus bebês. Nos maiores hospitais infantis, é o maior hospital infantil do Espírito Santo, hoje está em ampliação, na época que eu estava lá, se falava dessa ampliação, vai se tornar um dos maiores hospitais infantis da América Latina, aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, na cidade do lado da nossa capital. A gente tinha que tomar vacinas constantes, uma vacina comum que a gente tinha, a vacina de catapora. Ora, se no ambiente com crianças a gente tem uma incidência maior, cabe à medicina do trabalho ou à área do SESMIT acompanhar com a vacinação para a gente diminuir a incidência de surtos ou de doenças. Então, também está associado. Então, a vacinação, o acompanhamento diário do que a gente tem, aquele acompanhamento das doenças que estão junto com a CCH, controle de infecção hospitalar, faz parte do nosso conjunto de trabalho do dia a dia. E existem maneiras simples, né, de prevenir, a gente vai entrar um pouco mais logo à frente, tá, gente? Existem maneiras simples que a gente tem aí para a gente falar de prevenção. Poxa, é o uso correto de um EPI, e aí a gente está falando de treinamento, a gente está falando de educação, a gente está falando de cultura de segurança do trabalho. Talvez o mais difícil para nós, que somos engenheiros, que somos os times técnicos de segurança do trabalho, os demais times aí do nosso SESMIT, implantar essa cultura de segurança, a importância. E eu gosto muito de falar o seguinte, como é que eu consigo cativar o público que está trabalhando ali dentro dos nossos hospitais a usar o EPI, a tirar o bendito do adorno, né? Tira o brinco, aqui não vai com piercing não, tira esse piercing, tira esse cordão, esse relógio não pode entrar nessa área aqui não, usa o óculos, coloca o avental, cadê sua máscara? Você vai entrar num leito de isolamento, cadê sua máscara? Cadê seu capote? É você falar de cultura com ele, é você falar o seguinte, quem está te esperando em casa? Gosto muito dessa frase, quem está te esperando em casa? A pessoa que está te esperando em casa, você pode levar alguma coisa para ela. Então, o EPI, ele além de prevenir você, ele previne o seu colega, ele previne o seu ente querido, seu familiar. Então, a gente precisa, né, conscientizar do uso de EPIs, precisa ter protocolos muito claros, muito descritos, precisa ter campanha de vacinação, campanha de higienização das mãos. É só assim que a gente consegue diminuir o risco e as incidências das doenças, dos acidentes, que a gente consegue fazer de forma correta. Exemplo muito simples. Hoje a gente tem, vamos usar um scalp, vamos usar uma agulha. Há anos atrás, hoje a gente fala muito da agulha, a gente fala, não vou reencapar a agulha, né? Não posso reencapar a agulha. A agulha você pega e descarta direto ali no container de pérfuro. Mas, hoje a gente tem equipamentos que na hora que você acaba de usar, você aperta o botãozinho, a agulha retrai, e a chance dela de perfurar já é muito menor.
Mas você tem ambientes que isso não é possível. Você tem unidades hospitalares que você não consegue comprar esses equipamentos que são mais caros. Você vai ter equipamento tradicional que funciona tão bem quanto o outro, mas você precisa de um cuidado maior. Não existem mecanismos. E cabe a gente trazer isso à tona mesmo e falar, olha, aqui tem solução, basta a gente querer implantar isso para dentro da área. E onde a gente encontra, né, esses agentes biológicos aqui em hospitais? A gente vai encontrar todo tipo de agente biológico descrito aí, lá na classificação de risco. Para quem não conhece esse não livrinho, né, mas para quem não conhece esse encartezinho aqui do Ministério da Saúde, dá uma olhada, classificação de risco de agentes biológicos. Eu não sei se está na 4ª edição, tá? Talvez até já tenha uma 4ª edição dele. A que eu peguei aqui hoje foi a 3ª edição, que eu até tinha mandado para o meu time início dessa semana. Mas onde a gente vai encontrar esses agentes biológicos? Onde a gente encontra esses agentes nos hospitais? A gente vai encontrar no paciente. A gente vai encontrar, muitas vezes, até no acompanhante, a depender do que for. Como? Através de secreções, através de sangue, saliva, suor, urina, fezes, fluidos corporais. Então, ali no dia a dia, gente, na manipulação de um corre-corre de um pronto-socorro, de uma internação, de uma UTI, de um centro cirúrgico, de um CME, você vai ter secreções do corpo do paciente, até mesmo na parte onde o paciente, infelizmente, ele já não está mais conosco, né? Ele já partiu para o plano espiritual dele. A gente vai ter contato com saliva, a gente vai ter suor, urina, a gente vai encontrar isso o tempo todo. Mas a pergunta que eu deixo aqui, antes da gente seguir, depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre, todo mundo que está no hospital vai ter contato com isso? A gente vai falar um pouquinho, tá, mais à frente do que é contato, a gente vai falar dessa frequência de contato, porque eu acho importante para a gente distinguir, separar o que é contato permanente e o que não é contato permanente. A gente vai encontrar, mas será que todo mundo que está na área hospitalar, será que o recepcionista que está lá numa ala de exame, por exemplo, ele vai ter contato com secreções, com sangue, com fluido corporal, com urina? Tem que avaliar aí é o nosso papel. Aí a gente está falando do trabalho do engenheiro e do técnico, fazer essa avaliação. Toma água aqui, gente. Onde mais a gente encontra esses agentes na área hospitalar? Eu vou encontrar nas agulhas, nas lâminas, nos bisturis que estão ali contaminados, nos materiais perfuro-cortantes. E a gente já conhece, né? Quem é da área hospitalar, quem é da área da saúde, já sabe. Material perfuro-cortante, contaminado, eu tenho um protocolo diferente a ser seguido se esse material é contaminado. Se o material é contaminado de fonte conhecida, é um protocolo. Se é fonte desconhecida, é outro protocolo. Lembrando, né, que a gente tem que olhar para a saúde e os riscos acometidos ali. Mas a gente também vai encontrar esses agentes biológicos em ambientes de superfícies. Maçaneta, a gente vai ter. Aí tem contato com suor, mas será que é um agente de insalubre, um agente que eu vou ter que pagar insalubridade? Porque se vamos só pensar aqui, vamos só voltar um pouquinho. Se for assim, em outros lugares que eu vou, também estou pegando a mesma maçaneta que várias pessoas pegam. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Mas claro, quando a gente fala de hospitais, a gente fala da probabilidade muito maior de ocorrência. Lembrando disso. A gente vai encontrar nas camas, nas mesas, nos equipamentos médicos. Então, eles podem estar contaminados com algum agente biológico. Se é um agente biológico infeccioso, infecto-contagioso ou não, são outros 500, mas agente biológico ele vai estar ali presente. Em áreas críticas, e aí a gente está falando de riscos maiores, né? Centro cirúrgico, você está falando de uma exposição muito maior. Uma coisa é um centro cirúrgico controlado, uma cirurgia eletiva, conhecida. Poxa, o profissional, a pessoa XYZ, ela vai passar aí por uma cirurgia, retirada de um nódulo, alguma coisa, uma cirurgia conhecida, estruturada, pensada. Mas e ali numa sala vermelha, num pronto-socorro, onde chega uma pessoa depois acidente de trânsito, ou um acidente qualquer, está ali com a perna dilacerada, que está com alguma outra coisa, como é que está? Como é que você garante ali, naquele momento, lá no pronto-socorro, na sala vermelha, que a equipe está ali querendo salvar a vida do paciente, que ele vai botar a luva corretamente, que ele vai descartar no lugar correto, que ele vai seguir o protocolo? E aí a gente está falando de desenvolvimento de cultura de segurança, né? Eu gosto muito de usar analogia junto com a aviação, para quem gosta de andar de avião de vez em quando o comissário de bordo ele chega para a gente lá no início do nosso, antes da gente decolar, antes da gente sair do chão, ele fala, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você, depois coloque no coleguinha aqui do lado.
também é uma boa forma da gente conscientizar as pessoas que estão ali nos hospitais, os nossos times de trabalho, de que primeiro você cuida de você, porque se você não segue o protocolo correto, não segue o que foi desenhado ali naquela área de forma correta, você se bota em risco, você se coloca ali em risco naquele momento, e eu também coloco todo mundo que está do meu lado. Boto toda a equipe que está ali em volta da gente, se eu não seguir. Então a gente vai encontrar nesse centro cirúrgico, na UTI, né, UTI, as unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, nos leitos de isolamento, se tem, se não tem, nos prontos-socorros que a gente tem ali de porta aberta ou não, nos laboratórios de análise clínica, no CMS, a Central de Esterilização de Materiais, a gente vai encontrar. Onde mais a gente encontra? Lixo, roupas, materiais descartados. O pessoal da limpeza, o time da limpeza que está ali dando duro o dia a dia dentro da área hospitalar, ele vai trocar roupa de cama, ele vai ter uma necessidade de tirar uma toalha de banho, ele vai ter algum outro material, lixo, ele vai ter que fazer a retirada. Esse lixo ele pode, né? Ele vai estar contaminado, ele vai ter alguma contaminação biológica ali no processo. Até porque a gente está falando de um hospital. E, além dele, também encontramos um sistema de ventilação e climatização. Aí eu pergunto para quem trabalha no hospitalar, o PMOC está lá? Está em dia? Hoje a vigilância já tem pedido PMOC, não sei como é que está aí em Aracaju, mas aqui no Espírito Santo eu tive vigilância hoje, uma unidade, eu quero o PMOC da unidade, para ver se o sistema de climatização e ventilação está adequado, está sendo feita a limpeza, porque se ele estiver mal higienizado, ele também pode ser o local onde a gente encontra. E aí, gente, quando a gente fala dessa classificação, quando a gente fala desses riscos onde a gente encontra, eu gosto muito desse manualzinho que está aqui no cantinho da tela de vocês, que é sobre os agentes biológicos. Né? Ele fala sobre essa classificação. Grau 1, tá, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Então, dei uma lida depois nesse material, ele conta um pouquinho para a gente dessa classificação de riscos, e ali dá uma nuance, porque a gente vai falar logo mais em relação aos 20%, aos 40%, que eu acho que está todo mundo querendo saber assim, como é que eu separo o que é 20%, o que é 40% ali de insalubridade para o pessoal, porque quem é da área hospitalar sempre pergunta. E o meu risco biológico? É 20% a 40%? Se eu tiver contato com não sei o que, eu recebo 20 ou 40 aqui no mês, como é que fica? É muito comum esse tipo de pergunta aí para o hospitalar, até porque para risco biológicos é uma das áreas onde a gente mais vai encontrar o risco biológico, esses agentes biológicos em campo ali direto, em contato direto com nós, né, seres humanos que trabalhamos nesses locais. E aí, o que a NR15 fala para a gente? NR15, aqui eu vou ler para a gente, para que a gente, daqui a pouquinho, utilize algumas dessas palavras que estão aqui e faça algumas interpretações. Bom, a gente já sabe que quando a gente fala de risco biológico, os agentes biológicos presentes no ambiente de trabalho, a primeira coisa que vem para nós, que trabalhamos na área, engenheiros, técnicos, é a insalubridade. A insalubridade de grau médio e grau máximo, as primeiras coisas que chegam para a gente. A NR15, lá no seu anexo 14, ela fala o seguinte para a gente, a insalubridade em grau médio, 20% ali do salário mínimo. São trabalhadores insalubridade de grau médio, são trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante tem vários itens, eu vou trazer só aquilo que a gente vai falar aqui de hospitais. Hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao cuidado da saúde humana. Aí, olha, parênteses aqui, tá, gente? Aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes não previamente esterilizados. E aqui é importante saber, é importante olhar para o detalhe. Aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes. Aí, daqui a pouco, a gente vai falar logo em seguida, tá? Contato, conversa é contato. Peraí, conversa não é contato. A gente vai falar sobre isso logo mais, tá? Então, não é porque eu estou ali conversando com alguém que eu estou me expondo a esse risco. Se fosse assim, a gente não sairia nem de casa mais, né? A gente tem que tomar também um determinado cuidado. E com objetos desse paciente. E aí depois eu vou trazer, só um spoiler aqui para vocês, mas eu vou trazer uns slides aqui à frente, que existe normativa já falando sobre isso, que contato com documento não é contato, tá?
papel, documento, não é considerado contato para fins de risco biológico, insalubridade, pagamento de insalubridade. Vou mostrar daqui a pouquinho o que a gente já tem sobre isso hoje. Não estou falando de jurisprudência, não, tá? Vou mostrar para vocês o que a gente já tem hoje, que o governo federal utiliza para toda a autarquia federal. Insalubridade em grau máximo, a gente também já conhece, que, de novo, são os trabalhos e operações em contato permanente. Frisem isso, está sempre ali, contato permanente. Isso é obrigatório, está na legislação. O que é contato permanente, a gente vai falar logo mais, mas a gente fala de contato permanente, você tem que ter contato, tem que ser, não pode ser uma coisa esporádica que acontece uma vez ou outra, ele tem que ter uma exposição habitual, ter uma frequência de acontecimentos, precisa acontecer. Em pacientes, né, em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como seu uso não previamente esterilizados. E aí vem lá, doenças infecto-contagiosas. Lá no manual que eu mostrei para vocês agora, grupo 4, classificação de risco 4, está lá, já tem os vírus ali, estão descritos já para a gente. Então já traz um bom norte para você ter uma noção de quais são e quais tem que entrar. Né, o próprio governo já trouxe isso, a própria legislação e o governo já traz isso para a gente, quais é que a gente deve considerar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre. Então, só lembrando, necessidade, para a gente falar de insalubridade e risco biológico, eu preciso falar de contato permanente com o paciente, então eu preciso que o profissional que esteja com aquele paciente, ele tenha um contato permanente com ele, ou com material infecto-contagiante que não foi esterilizado. E aí, esse material, falei aqui atrás para a gente, esses materiais, ele tem que ser vinculador de secreções, saliva, de sangue, e de outras coisas que a gente já falou, que onde é que está presente o risco biológico. Então, preciso ter essas características para a gente poder falar, opa, aqui eu posso ter um risco biológico acentuado ou não, com pagamento de insalubridade, para quem estiver fazendo alguma atividade com aquele profissional. E aí, gente, o que é contato? Quando a gente fala com a gente biológico, o que é contato? Eu vou trazer dois itens. Contato, ele refere-se à exposição física direta com agentes biológicos. Física, eu preciso ter contato físico com eles. Sangue, fluidos corporais, secreções ou materiais contaminados. Materiais contaminados com o quê? Com sangue, com fluidos corporais, com secreções. Sendo, gente, a exposição, o ato de você pegar, de você encostar nele. Ou a gente também tem os riscos biológicos por gotículas, por aerosóis, mas aí é uma classe muito específica, muito conhecida e já muito bem delimitada pela legislação. A gente fala do Covid, a gente está falando de algumas específicas aí, quando a gente fala de outros tipos. Mas no grande volume é aquilo que eu vou ter algum tipo de contato físico com ele. Eu preciso desse contato físico. Então não é simplesmente conversar com alguém que está ali com uma dor de barriga, que eu vou ter dor de barriga porque eu conversei com ele. Não funciona desse jeito. Então, contato é a exposição efetiva do trabalhador com esses agentes biológicos durante as suas atividades corriqueiras do dia a dia. Então, quando o trabalhador ele manipula, eu tiro um sangue, eu troco um curativo, eu limpo um local, eu troco um paciente, troco o que eu digo de fezes, urina, eu preciso ajudar ele a trocar de roupa, eu preciso fazer alguma manipulação, alguma limpeza com ele, eu preciso fazer alguma coleta de sangue ou ter contato com algum material que ele teve, alguma secreção, eu tive que fazer alguma aspiração dele, seja aspiração de vias aéreas, ou outra, eu tenho que limpar um vômito dele, eu tenho que limpar algum outro tipo de secreção desse paciente. Isso é a exposição efetiva a esses agentes biológicos. Eu preciso ter esse contato físico. E aí a gente está lá na legislação, ela fala assim de permanente. Gente, permanente a gente analisa pelo conteúdo habitual das tarefas que ele faz, ou seja, aquilo ali tem que ser corriqueiro, ele tem que fazer aquilo de forma constante. E a probabilidade rotineira desse contato. Exemplo disso. Horas. Um profissional que trabalha no centro cirúrgico, ele vai ter contato com sangue de forma rotineira e probabilidade disso acontecer de forma diária todas as vezes que ele estiver trabalhando. Então, a gente não conta o contato permanente, ele não deve ser considerado, e aqui eu estou falando da minha visão, da experiência, sou perito desde 2018, trabalho, a gente está falando aí de mais de 39 unidades hospitalares
espalhados pelo país, a gente não conta por minuto. Não é porque o Ronald, que estava aqui com a gente mais cedo, não é porque o Ronald entrou no hospital, ficou lá 5 minutos e saiu, que ele não tem o que ele tenha. Eu preciso entender a probabilidade e a habitualidade daquilo acontecer no ambiente laboral. Então, se ele trabalha na área hospitalar e ele é um recepcionista ali do meu hospital e ele precisou um dia ir lá na UTI conversar e perguntar algo para alguém, qual a habitualidade disso? Ele nem tocou no paciente. Eu estou falando que ele foi lá perguntar ao médico no posto de enfermagem, doutor, isso aqui tem o parente está ali fora esperando, o senhor pode ir lá atender ele? Ele teve contato? Ah, mas espera aí, era uma UTI, um coorte de Covid. Ainda, Covid não está muito comum, um coorte de Covid. Se é um coorte de Covid, mas ele teve uma exposição. Será que a gente tem que considerar? Será que eu não tenho que considerar? Aí eu pergunto, a legislação fala de contato permanente. Qual é a habitualidade que ele está tendo? Qual é a probabilidade disso acontecer? A gente precisa avaliar essa frequência, essa previsibilidade. A exposição ela precisa ocorrer todos ou quase todos os turnos desse profissional. Não é porque ele entrou uma única vez, ou ele teve um único contato, que a gente vai manter esse pagamento. Apesar do conservadorismo, e eu sou conservador nesse sentido, que se ele tem 1 ou 2 ou 3 vezes exposição no mês, às vezes a gente já entende que é devido o pagamento da insalubridade, porque os juízes têm entendido isso. Mas a legislação ela fala da habitualidade, ela fala da permanência, ela fala dessa previsibilidade, essa frequência de acontecimento. Então, sempre é extremamente necessário, gente, extremamente necessário que eu entenda e olha a habitualidade, a probabilidade de acontecimento desse contato com ele. Então, eu vou lá, um profissional de saúde, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico, seja eles quais forem, lá dentro do centro cirúrgico, o cara está o dia todo operando, está o dia todo em procedimento. Opa, eu tenho a permanência ali, eu tenho a habitualidade e a probabilidade. Ele está dentro de uma UTI, eu tenho a probabilidade e a habitualidade. Eu estou dentro de a probabilidade. Mas quais agentes que estão ali? Quais são os itens que são vinculadores de agentes biológicos? Que a gente acabou de falar aqui agora. Então, não é simplesmente porque eu estou num pronto-socorro, ou porque eu entrei numa internação, ou porque eu fui na UTI. Não é o ambiente, é a atividade que ele executa. O ambiente ele é vinculador, mas é a atividade que eu executo. Eu entrei e saí de uma UTI e não me expus a risco. Eu entrei na UTI, tive que fazer um curativo no paciente. Opa, material com secreção, material com sangue. Agente vinculador está ali. Ah, estou no pronto-socorro. Passei pelo pronto-socorro. Estou no risco biológico. Não. Se fosse assim, a gente tinha já pacificado na legislação que todo mundo que trabalha no hospital tem que receber salubridade em 20% ou 40%. Todo mundo, 100% das pessoas que trabalham ali. Até eu, que sou engenheiro, que vou lá só de vez em quando, que não fico lá dentro o dia todo dentro da UTI, eu vou lá, passo a ronda, verifico como está, os técnicos vão lá, fazem a ronda, verifico como está, mas não está lá todo dia o tempo todo. Então tem que ter esse cuidado. Não é simplesmente porque eu estou dentro de um hospital que eu tenho que receber insalubridade. É a atividade que eu executo no meu dia a dia que vai estar sujeito aos agentes biológicos, aos veiculadores desses agentes biológicos. Preciso ter essa probabilidade e essa habitualidade. E muito cuidado, gente. Muito cuidado aqui, e aí é da insalubridade de 20% para 40%, tá? Aí essa é a diferença de um para o outro. O 20% é mais comum, né, da gente ter. Todo mundo que tem contato direto com o paciente, que faz alguma manipulação com ele, que faz curativo, que faz limpeza, que entra lá no quarto para colher sangue, para aplicar remédio. Esses já recebem 20% ali, isso já é mais bem pacificado. Eu acho que a grande dificuldade de muita gente é entender quando vai para 40%. Bom, quando vai para 40%, a legislação já fala, contato permanente com doença contagiosa, grau de risco, grupo 4 lá, dos agentes que estão no Ministério, já está pacificado, já está ali. Tem mais alguns que não estão ali, mas é porque eu acho que não foi atualizado. Mas muito cuidado, gente, com
a gente vai nos ambientes hospitalares, a gente passa na frente das portas, né, dos quartos, das internações, a gente vê lá precaução de contato na porta. É muito comum o time que trabalha ali no hospital falar assim, opa, você tem precaução de contato, doença infecto contagiosa, e aqui só para mim entrar tem que ter 40%. Não funciona assim. Tem precaução de contato, por exemplo, de KPCs, de bactérias multiresistentes, tem 40% ali. Não é doença infecto contagiosa. Você dá todo parâmetro ali para ele entrar, você tem capote, tem luva, tem tudo. Não é. Agora, eu estou entrando num leito de isolamento por gotícula e aerosol, uma tuberculose, um Covid, um H1N1, tá ali. Né? Você vai entrar ali todo dia, você fica cuidando dos leitos de isolamento, você vai ter um contato constante. E outro ponto aqui também que é importante a gente lembrar sobre é exame confirmado. A gente suspeita não entra. Eu acho que é Covid. Eu acho que é tuberculose. Eu não acho. Tenho que ter certeza. Para a gente falar de segurança, a gente tem que falar de certeza. É Covid, é tuberculose, é uma doença infecto-contagiosa. Estou mantendo contato de habitualidade, estou tendo contato ali de permanência e de probabilidade. Tem que fazer, tem que acompanhar, tem que fazer o pagamento. Além de fornecer todo o API, todo o aparato para isso, tá? Então você precisa ter esse cuidado e olhar de forma diferente. Mas conscientizar que precaução de contato por bactéria multiresistente não é 40%. Não está lá, não é uma doença infecto-contagiosa. Precaução de contato você tem mecanismo de solução para aquilo, você tem luva, você tem capote, você tem todo o aparato para resolver o problema. Então a gente não tem. E aí, eu queria trazer aqui o que eu acho mais importante, que eu gosto muito do que eu estava falando aqui para vocês, é que no Diário Oficial da União, publicado em 23/3/2022, coloquei até aqui para vocês, depois eu vou deixar essa apresentação aqui com o time do Hélio, do Ronald, da pessoal da SESC, eles podem divulgar para vocês que eu não tenho problema nenhum, tá? Volto para vocês com todos esses itens. Essa instrução normativa é uma instrução normativa do governo federal, e onde ela diz, né, que para os seus funcionários, para os estatutários, para todos os funcionários públicos, ela resolve e traz essa instrução normativa aqui sobre, e ela fala nessa instrução normativa sobre pagamento de insalubridade para o público que trabalha com risco biológico. E aí, gente, se vale para o governo federal, ela vale para todo mundo. Tá? E eu estou falando aí de todas as perícias que eu pego, a gente está falando de nem mais de 300 perícias executadas. A gente aqui ganha tranquilamente com essa legislação e não tem por que discutir sobre isso. Então, olha só que interessante aqui. Instrução normativa 16 de março de 22. Instrução normativa 16 foi publicada em 22 de março de 22. Que botei 26 aqui, mas foi a digitação do... Foi um problema técnico aqui, tá, gente? Entre o computador e a cadeira. Parágrafo único. Além do disposto no artigo 11, vocês leem essa legislação toda, é bem legal para vocês conhecerem, não caracterizam situações para pagamento de adicional do que trata esse caput. Eu pactuo da mesma informação e eu já pactuava dessa mesma informação antes de conhecer isso aqui, porque eu já trabalho no hospital desde 2018 e já praticava dessa forma. Essa normativa ela veio em 22, mas eu já fazia a mesma coisa aqui. E olha só o que ele fala para a gente. Não caracteriza a situação de pagamento de adicional de insalubridade. Não caracteriza. Item 1, o contato com fungos, ácaros, bactérias e outros micro-organismos presentes em documentos, livros, processos, cortinas, carpetes, similares, sistema de ar-condicionado. Está lá já falando para a gente. Eu pactuo da mesma coisa. Não é porque eu estou ali no hospital que, se eu pegar um documento do paciente, eu estou doente. Não funciona desse jeito. Né? Depois, item 2. As atividades, aqui que fala do servidor, porque isso vem lá do governo federal, as atividades em que o servidor somente mantenha contato com o paciente em área de convivência e circulação, ainda que o servidor permaneça nesses locais. Ou seja, numa recepção, por exemplo.
um recepcionista da área hospitalar, ainda que ele mantenha o contato, que ele converse, que ele ouça ele, não prestar assistência. Ele está falando de manter o contato de conversa, isso aí que a gente está falando. Em área de conversa e circulação, mesmo que ele fica lotado ali o dia inteiro, não é de pagamento de salubridade, porque ele não está exposto a esse risco. Agora, lá na época do Covid, por exemplo, a gente está falando de 3 anos atrás, 2021, 2020, uma recepção de porta aberta de um hospital referência que atendia o Covid é diferente. Aí a gente está falando da probabilidade. Você vai ter que olhar outros fatores. Probabilidade de ter. Qual é a incidência que tem ali no hospital? E item 3, tão importante quanto as atividades em que o servidor manuseie objetos que não se enquadrem como veiculadores de secreções do paciente, ainda que sejam prontuários, receitas, vidras de remédio, recipientes fechados para exames de laboratório e documentos em geral. Precisa que sejam, ele não pode ser, né, na verdade, objetos que se enquadrem ali, como precisa ser os objetos que se enquadrem como veiculadores de secreção do paciente. Então, as atividades que ele vai pegar um prontuário, que ele vai pegar um documento do paciente, que ele vai levar alguma coisa, que ele vai entregar, sabe? Eu vou ali no laboratório, coleta de sangue hoje. Aí, eu chego lá no laboratório, dou meus exames, a pessoa me entrega o potinho ali, aquele famoso potinho que a gente leva para casa para fazer a coleta do exame. É um recipiente fechado. Não é porque eu estou ali naquele local que eu estou me expondo a esse risco. Então, a gente já tem essa instrução normativa do governo federal. Bom, o governo federal, o Ministério Público do Trabalho, todo mundo da mesma autarquia. Se essa vale para o governo federal, ela vale para todo mundo. Ela tem a mesma prevalência. Isso aqui está assinado, registrado, publicado e válido. Na hora que não tiver válido, a gente continua brigando dos outros mecanismos que a gente tem. Então, gente, vale muito a pena entender que o contato com fungos, ou com bactérias, ou com alguns agentes que a gente tem, mas que não sejam em contato permanência, não tem uma previsibilidade, para ele não é frequente de acontecimento, ou uma simples troca de um documento, ela não caracteriza o pagamento adicional de insalubridade. Eu não estou exposto ao risco biológico, eu não vou colocar no meu PGR, não vai constar no PC mensual feito ali pelo médico, não vai constar no meu LTCAT o risco biológico. Os riscos eles estão associados à atividade que você executa, não exclusivamente ao ambiente. Então, você tem que fazer essa avaliação de como é que acontece, de como é que é executado. Não é matéria do que nós vamos discutir aqui hoje, mas um outro exemplo, dentro de uma sala de raio-x, por exemplo, pelo fato de eu entrar lá dentro, na sala de raio-x, eu tenho que receber periculosidade do raio-x? Não, não tenho. Não está lá, não tem o que fazer. Então, não é o ambiente em si que a gente tem que olhar, é a atividade que você executa. O ambiente ele pode ter itens vinculadores, mas é a atividade que eu executo. Qual o contato direto que eu tenho com o paciente? Qual o contato direto que a gente executa? O que eu faço ali com o paciente no dia a dia? Então, isso é muito importante, essa análise é muito importante para a gente fazer essa definição. E aí tem aqui, né? Eu já falei para vocês e repito, instrução normativa do governo federal sobre todos os servidores públicos do governo federal. Já está aqui. Então, eu uso muito ela, a gente consegue trabalhar com ela, ela já é conhecida. Então, os agentes biológicos, eles estão presentes na área hospitalar em vários locais, de várias formas, mas eu preciso entender onde realmente eu estou causando, onde eu estou levando a um risco, onde realmente vai ter aquele fungo, onde realmente vai ter aquela bactéria, onde vai ter alguma doença infecto-contagiosa que vai colocar em risco o nosso ser humano que está ali executando as suas atividades. Então, entendido isso daqui, gente, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação, a gente precisa, para a gente conseguir entregar isso aqui para a população, quando eu falo população, todos, né? Porque quando a gente fala do profissional que trabalha numa empresa com risco, e a gente fala de população, também está falando do familiar dele que está em casa. A gente precisa, como é que eu melhoro isso? Eu só consigo reduzir e melhorar isso, só consigo melhorar esses índices, esses números, essas ocorrências,
só consigo olhar isso junto com a medicina. Se as pessoas estão adoecendo no ambiente de trabalho, o que está acontecendo ali com elas, a ideia de atestados do que está chegando aí para aquela empresa. Se esses atestados que estão chegando têm relação com aquilo que eles estão executando na área hospitalar. E a gente tem surtos, né? São comuns. Então, lá na época de inverno, a gente pega, muita gente gripa. A gente tem um alto índice de surto de gripe também nos hospitais. Mas olha que engraçado, tem um estudo, e aí eu não vou lembrar aqui de onde é que veio, mas depois eu pego e mando para vocês, com o maior prazer, que fala que a gente pega gripe muito mais fácil no ônibus, indo trabalhar, do que o profissional de saúde. Então, a gente precisa entender também é mais um item que a gente precisa entender e falar, opa, como é que a gente trabalha em cima disso. Então, para a gente poder melhorar isso, para a gente conseguir falar, somos diferentes, precisamos fazer diferentes, deixar com que as pessoas conheçam o que é risco biológico, onde estão esses riscos biológicos, e é muito importante isso aqui, tá? A população que trabalha conosco, né, com as áreas que a gente atua dentro da área hospitalar, elas precisam conhecer, porque é muito comum a gente ter um processo, uma demanda trabalhista, eu faço inúmeros processos, não, da empresa que eu trabalho nós quase não temos processo, quase não temos, a empresa roda muito bem, a empresa que acredita muito na segurança da medicina no trabalho, ela investe muito nisso, mas eu sou perito judicial fora, né, a gente vê muito processo, que as pessoas não têm noção do que é um risco biológico, que elas acham, e as pessoas acham, isso está muito comum, de que eu tenho um paciente com HIV internado, eu tenho que receber salubridade de 40%. E não, eu não tenho. HIV não pega pelo ar, não pega por encostar em ninguém, não. Precisa ter contato com sangue, com organismo vivo. Mas acha que tem que receber 40%, depois bota na justiça e acaba perdendo. Aí tem um custo para a empresa, tem um custo funcionário, tem um custo jurídico, a máquina pública para, e a gente só consegue fazer isso como? Fortalecendo a cultura de segurança do trabalho. Só consigo diminuir isso se eu fortalecer essa cultura. Como? Investimento em capacitação contínua, colocar essas pessoas para entenderem do que elas estão fazendo e onde realmente tem risco, integração com tecnologia, usar a tecnologia ao nosso favor, mostrar isso para a população, mostrar o que a gente tinha de acidente antes, o que eu tenho de acidente hoje. Se você trabalha há muito tempo na mesma empresa, como é que era a estatística 5 anos atrás de acidente, de doença? Como é que é a estatística hoje? O que você fez diferente? E o fomento a essa cultura preventiva. Porque, gente, a prevenção de acidente de trabalho, ela é uma responsabilidade compartilhada. Ela é nossa, como profissional da área, não só com o engenheiro, mas o técnico, todo o time, mas ela é compartilhada com todo mundo que está naquele ambiente. Então, nós somos um catalisador que a gente garante essa visão e essa realidade para quem trabalha na área. Mas cabe a gente a trazer isso como consciência de onde estão esses riscos, o que são esses riscos, onde eu posso ir, até onde eu posso ir, quais são os protocolos que eu adoto em caso de exposição. Por exemplo, respingou secreção no meu olho, qual o protocolo que eu adoto? Eu lavo ou não lavo? Eu tenho que entrar com medicação, não tenho que entrar com medicação? A fonte é conhecida, a fonte é desconhecida. Protocolo interno do seu hospital. Se você tem um paciente num quarto, na porta desse quarto, ele tem que ter lá se é precaução de contato, se é aerosol, se é gotícula. Porque se é aerosol ou se é gotícula, é uma paramentação que eu preciso fornecer para o profissional entrar e fazer o atendimento daquele paciente. Se é contato, é outra paramentação. Se é ambiente comum, é outro tipo de paramentação. Eu preciso ter isso, esse protocolo precisa ser muito bem definido, eu preciso ter de fácil acesso a esses EPIs e esse conhecimento dos profissionais que estão ali. Então, é uma responsabilidade nossa, que a gente precisa olhar com um foco muito voltado a gente, né, ao profissional que a gente tem ali no dia a dia, e é somente com a prevenção e com a conscientização que a gente vai reduzir os números, que a gente vai conscientizar o que é risco biológico, o que não é risco biológico, onde está e onde não está esse risco. E aí, gente, um futuro, né, mais seguro, mais produtivo, ele só é feito quando nós, em conjunto, damos as mãos e executamos, fazemos diferente no nosso dia a dia. O engenheiro de segurança do trabalho, ele é mais que um cumpridor de normas. Nós somos legalistas, nós somos
abre aspas aqui, chatos, porque a gente quer as coisas muito corretas, muito dentro da legislação, mas nós somos muito mais do que um cumpridor de norma. Um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, ele é um agente de transformação cultural dentro da empresa. Nós somos um pilar para o desenvolvimento sustentável das organizações. A gente precisa olhar a longo prazo. A nossa visão técnica e estratégica hoje ela é indispensável para proteger vidas. E a gente só muda para otimizar os processos, né, garantir a conformidade regulatória, mas a gente só muda uma empresa quando a empresa acredita naquilo que ela está fazendo. A segurança do trabalho ela é muito mais do que dar EPI, do que falar sobre risco, do que pagar insalubridade. Nós estamos muito além disso. Para quem não conhece, como é que é a Gilhat, antiga FAP-RAT, né, hoje Gilhat, Gilhat, como é que é da sua empresa? Está sendo avaliado qual é o grau de risco? Quantos por cento de imposto você está pagando? Um exemplo simples disso, como é que você, como engenheiro de segurança do trabalho, como técnico de segurança do trabalho, como enfermeiro do trabalho, como técnico de enfermagem do trabalho, médico do trabalho, profissional, todos os profissionais estão no SESMIT, como é que você está diminuindo o absenteísmo da sua empresa? O que você está fazendo de diferente para diminuir o absenteísmo da sua empresa? Como é que você conhece o perfil epidemiológico da sua empresa e age para isso? É aí que a gente transforma, é aí que a gente faz diferente. A segurança do trabalho, ela não é custo, ela é investimento a longo prazo na sustentabilidade financeira e operacional de uma companhia. E é aí que a gente faz a diferença. Então, meus caros, espero ter trago aqui um pouquinho para vocês do que é agente biológico, da área hospitalar. Se quiserem em outros momentos, fico sempre à disposição para que a gente possa trazer, enfatizar questões específicas do agente biológico, em áreas específicas, atuações específicas, a perícia de agentes biológicos é o que eu mais atuo hoje, a gente pode também trazer em outros momentos, mas deixo aqui meu LinkedIn, otavio.adami, se quiserem me procurar lá, me acionarem, deixo também meu telefone, ele é livre, estou à disposição de vocês. E aqui fica o meu muito obrigado. E agora eu vou responder algumas perguntas aí, que eu sei que vocês devem ter feito aí no chat. Estou à disposição também, repito, tá? Aquilo que foi dito aqui para vocês. Eu estou à disposição para responder todas as perguntas. Eu tenho horário hoje, mas se ficar alguma pergunta, eu faço questão de responder e passar. E se vocês tiverem alguma outra dúvida, também pode mandar no WhatsApp, que eu, com o maior prazer, respondo a todo mundo. Otávio, você está me ouvindo? Feche o microfone, por favor. Ok. Professor Otávio, muito obrigado pela apresentação. Realmente, nós temos algumas perguntas aqui para passar para você. Eu só queria ter uma noção de quanto tempo você tem disponível. Basta fazer aí com a mão para que eu tenha noção de... tá bom, 10 minutinhos. Legal. Então, conforme a gente combinou, eu vou passar as perguntas para você. Aquelas que você conseguir fazer dentro desse período, você faz. Caso contrário, a gente manda para você por escrito, você devolve para a gente, tá legal? Então, mais uma vez, muito obrigado pela apresentação. Bom, temos várias perguntas aqui com vários temas diferentes, mas eu acho que uma que apareceu bastante aqui tem a ver com relação, já que você falou de servidores, né, ao pessoal do SAMU, né? E a pergunta que tem assim, qual é a sua visão em relação ao grau de enquadramento de insalubridade para os trabalhadores que trabalham no SAMU? Tá legal? Vou fechar meu microfone, aí você abre o seu. Bom, SAMU, né? Uma pergunta. Eu fiz algumas experiências já aqui no Espírito Santo com as pessoas que trabalham com remoção. Antes da gente falar qual o grau que eu consideraria, a gente precisa olhar algumas outras coisas. Primeiro, essa atividade pré-hospitalar móvel, que a gente chama, né, que são as remoções, atendimentos de urgência, atendimentos de emergência, ele envolve, sim, um contato frequente com material biológico. Ele envolve. E estas pessoas que estão ali executando, elas estão executando em ambientes sem controle nenhum. Eu não sei o que está chegando, eu não sei para o que eu vou fazer quando eu estou dentro do SAMU, eu sei que vai chegar de tudo, inclusive casos suspeitos ou confirmados de doenças infecto-contagiosas. Eu estou num ambiente completamente descontrolado. Então, o enquadramento em si, ele depende
de você entender quais são essa exposição permanente ou rotineira a esses riscos. Então, quando a gente olha ali o anexo 14, quando a gente olha a legislação como um todo, eu considero grau máximo com prova técnica. Eu peço que todo mundo que passa por esse time, ele chega a um hospital, e quando ele chega a um hospital, a gente precisa ter um rastreio de quem foi, como foi. Então, existe essa informação de como evoluiu o paciente? Se existe e eu tenho essa relação, eu posso enquadrar como médio se eu tiver essa relação for passada na perícia. Se não, por ser um ambiente, por ser um contato frequente com material, num ambiente completamente descontrolado, grau máximo, porque você não tem noção ali do que está envolvendo no nosso dia a dia. Ok, professor, obrigado. Tem uma outra pergunta que diz respeito ao pessoal administrativo, né? Qual a análise que você faz sobre a exposição de pessoal administrativo que tem acesso a áreas comuns compartilhadas com profissionais de saúde? A exemplo, refeitórios, banheiros, ponto eletrônico, etc. Essa pergunta é comum e a gente vê muito ela, tanto em perícia quanto nas áreas hospitalares. Não tem enquadramento nenhum. Estão expostos a risco nenhum ali. É um ambiente comum, é um ambiente... Agora, você tem que ter protocolo, né, gente? O médico, ele sai da UTI de jaleco e vai para dentro do refeitório? Não, né? Ele tem que deixar o jaleco do lado de fora. Ambiente comum, no meu entendimento, não tem enquadramento nenhum ali em relação a isso. Ponto eletrônico, não tem enquadramento. Eles vão ter outros riscos, tá? A gente está falando de risco ergonômico, pode ter risco psicossocial, pode, mas biológico, não. Ok. Ainda na área de serviço público, né? Aí a pergunta que o Roberto Barros faz é se os hospitais, as UBSs e os demais postos de saúde, eles seguem esses protocolos que são preconizados pela ANS. Bom, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque serviço público a gente tem noção de como funciona, ele não tem as mesmas prerrogativas do serviço de saúde particular, eles não têm os mesmos recursos, mas sim, eles deveriam seguir a mesma normativa para qualquer ambiente. A legislação hoje, ela vale para todos. Existe um processo, inclusive aqui no meu estado, no Espírito Santo, do governo federal, que conseguiu falar que os servidores públicos atendem a uma norma diferente da ANR, mas está em tramitação, tá? Esse processo não está finalizado, não. Eles conseguiram ganhar em uma instância, ele não terminou. Mas a legislação ela é válida para todos. Se seguem ou não, eu já fui de serviço público. Infelizmente, não conseguimos seguir da mesma forma que o serviço particular. E a fiscalização ela é falha, sim, ela acaba não atendendo da mesma forma. As cobranças muitas vezes são as mesmas, porque eu já participei, já vi vigilância, ministério fazendo as mesmas cobranças para o público particular, só que no público ela cobra e morre ali. Muitas vezes ela não consegue evoluir para uma exigência, porque ela não consegue exigir dela mesma. Mas a normativa é a mesma e tem a mesma validade. Você está com o áudio fechado. Ok, eu estava dizendo o seguinte, que a nossa amiga Carla Leite, uma colega que está assistindo a live, ela fez uma observação, mas eu gostaria que você comentasse, não é exatamente uma pergunta. Na avaliação dela, ela não vê NR15 sobre típicos específicos de doença para isolamentos, mas sim fala sobre isolamentos apenas. Não sei se eu fui claro ou ela foi clara na observação. Na verdade, né, se você for olhar a NR, deixa eu até voltá-la aqui. Quando você olha para a própria NR em si, ela não traz para a gente nada neste sentido. O que ela fala para a gente?
NR15. Assim, ó, insalubridade de grau máximo, contato permanente com pacientes em isolamento por doença infecto-contagiosa. E aí, ela traz isolamento por doença infecto-contagiosa. Quais são essas doenças infecto-contagiosas? Você precisa entender ali. Aí tem o manual de classificação de agentes biológicos, aí tem outra legislação. A NR em si, ela está corretíssima, ela não fala qual é o agente infecto-contagioso que tem que estar exposto. Aí existem outras normativas falando sobre isso. Ela fala sobre a exposição a exposição e isolamento por doença infecto-contagiosa, ou contato permanente com pacientes ou material infecto-contagiante. Mas ela não diz qual. Aí o qual a gente precisa olhar outras normativas. Ok. Eu vou fazer duas perguntas aqui do Donald, porque eu acho que são bastante pertinentes aí. Se, na sua avaliação, existe escassez de engenheiros de segurança para trabalhar especificamente nessa área hospitalar, né? E quais seriam as principais informações ou conhecimentos que esses profissionais deveriam ter de maneira mais profunda, mais intensa? Boa pergunta, Ronald. Para a nossa área hospitalar, a escassez é grande. Não só de engenheiros, de todo o time que compõe o SESMIT, que compõe a área de segurança do trabalho. Então, assim, há um déficit de profissionais, mas é um déficit de profissionais, não é engenheiros de segurança do trabalho. É engenheiros com convivência clínica, convivência hospitalar em muitas regiões. A gente não tem. A gente tem, na verdade, muitos engenheiros nem sequer sabem que a área hospitalar demanda um engenheiro de segurança do trabalho, tá? A maioria não tem nem essa noção de que a gente está lá dentro. Ou se tem muito superficial. Eu vou ser sério, minha pós-graduação foi 1 ano e meio de estudo, eu tive um módulo, 40 horas para falar de NR32. E aí, o que eles precisam, que competência eles têm que ter? Primeiro, NR32 aplicada não é saber que a NR32 existe, não é ler NR32, é a aplicação dela. Fluxo, vacinação, EPI, EPC, o que são perfluocortantes e o que eu faço em cada uma delas, qual é o processo de desinfecção, o que é a sorologia pós-exposição, é a vivência dela. Porque se você jogar hoje no chat GPT da vida, se você jogar no YouTube, todo mundo é entendedor da NR32, mas a aplicação dela são outros 500. É botar ela para rodar no dia a dia. Precisa ter conhecimento de gestão de resíduos, PGRSS, precisa RDC 222, 222 ou 220? 222, se eu não me engano, 2018, segregação, acondicionamento, transporte, precisa conhecer sobre a RDC. Depois, precisa conhecer sobre investigação de acidente biológico, que é completamente diferente dos outros tipos de acidentes. Você precisa conhecer o que é o SINAM, o que é notificação, o que é profilaxia, quais são os indicadores que a gente tem. A gente não tem esse profissional, a gente tem uma dificuldade. E precisa também esse profissional de SST, né, de ST na área hospitalar, ele precisa saber ler processo. Porque nós não vivemos somente de legislação publicada, nós também vivemos de jurisprudência e de processo que a gente já tem de conhecimento. E a gente tem uma escassez hoje de conhecimento técnico, de pessoas que querem ler, entender e aí fazer. A gente tem muito o quê? Eu ouvi dizer, tá aqui. Eu jogo no chat GPT, com 3 minutos eu sou sou o cara que conhece tudo. Não, não sou. É a vivência. Então a gente tem falta dessa vivência. Bem, Otávio, são 20 horas e 9 minutos, eu vou me permitir fazer a última pergunta, tá legal? Que é o seguinte, me fugiu aqui, como é que a gente pode definir de maneira técnica isolamento? Bom, aí é uma pergunta que a gente fica na dúvida, né? O que é um isolamento? Isolamento, vamos falar aí de medicina, não sou médico, viu, gente? Tem nada a ver com o médico Otávio aqui. Mas o isolamento, meu esclarecimento sobre o isolamento, é aquilo que eu preciso manter um cuidado maior, aquilo que eu preciso manter afastado dos outros, aquilo que eu preciso fazer diferente. Então, a regra do isolamento como um todo, deixa eu pensar na melhor frase que definiria.
são medidas, talvez aí, que a gente aplica a pacientes que são diagnosticados com alguma doença ou com alguma suspeita de alguma doença que se transmite de forma muito fácil. É aquela que eu tenho uma capilaridade de evolução muito rápida. Então, o isolamento em si é aquilo que a gente coloca como uma salvaguarda diferenciada para eu não ter um risco maior. Daqueles pacientes de tuberculose, meningite, Covid, no geral dos vírus, uma maioria, né, de sua em suma de vírus. Então, ele é colocado, o isolamento é aquele quarto específico, que aí eu posso ter contato, posso ter respiratório, eu posso ter gotícula, de doenças que têm uma chance muito rápida de propagação, o que eu não consigo ter um controle somente com EPI. Exemplo disso é o Covid. Posso paramentar de ponta a ponta e ainda assim ter uma incidência de risco muito grande. Diferente de um contato com bactérias. Se eu uso luva, máscara e óculos, capote, a chance de eu me contaminar é muito menor. Bem, professor, eu agradeço, então, a sua apresentação. Eu vou passar, dado o adiantado da hora, o professor tem um compromisso agora, ele dá aula, então ele tem o horário para estar lá com os demais alunos dele. Eu vou, então, passar para o nosso presidente, para o Donald, tá legal? Para fazer os agradecimentos, o encerramento, tá certo? Já fica aqui, pessoalmente, nosso agradecimento especial. Donald, a palavra está com você. Bom, Otávio, muito obrigado. É o que a gente pode lhe falar nesse momento. A importância desse tema, os esclarecimentos que você trouxe, as orientações para novas fontes de pesquisa, isso tudo, por certo, vai começar a repercutir no nosso grupo de peritos, no grupo de associados da SEST. Então, a gente firma essa parceria com você. Certamente nós vamos remeter as perguntas que não conseguimos responder aos nossos participantes. E nós te agradecemos de coração, tá? A Associação Sergipana dos Engenheiros de Segurança do Trabalho quer vê-lo em breve aqui em Aracaju para poder comer um caranguejo com a gente na roda de Atalaia. Tá bom? Veja o caranguejo lá que vocês têm. Tá bom, amigo? Então, que Deus lhe proteja e que você desenvolva o seu trabalho cada vez com mais eficiência, com mais eficácia. Eu deixo para você as palavras finais. Um abraço, amigo. Meu querido Ronald, Helder e demais, eu estive em Aracaju em agosto. Quero dizer uma coisa para vocês, que terra maravilhosa. Eu gosto muito da minha terrinha, mas a de vocês consegue ser diferenciada. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Eu acho que quando nós falamos de engenharia de segurança do trabalho, dos profissionais compostos no SESMIT, nós estamos falando com a população em geral, porque o nosso trabalho é cuidar de outras pessoas. O nosso papel do nosso dia a dia é garantir a segurança para garantir a saúde da população que está ali trabalhando, fazendo o seu serviço e voltando para casa para cuidar de suas famílias. Então, esse é o nosso papel. A associação, meus parabéns por ter trazido esse tema, por ter deixado esse tema que é tão importante. Eu fico realmente à disposição, tanto de convites para ir aí conhecer mais lugares, porque a cidade de vocês é maravilhosa, quanto para outros momentos, se a gente quiser marcar outros momentos, perguntas específicas, eu estou sempre à disposição. Para mim é um prazer ensinar. Nossa, quem é professor tem o prazer de ensinar para os outros, né? Então, o nosso prazer é de ensinar às outras pessoas. E eu não sou dono de verdade absoluta. Eu gosto muito de falar isso. Aquilo que eu sempre digo está embasado no que eu conheço tecnicamente, naquilo que eu estudo, no que está em legislação. Mas eu nunca sou dono de verdade absoluta. Então, nós estamos sempre... Quando a gente fala que eu vou ensinar alguém, a gente mais aprende do que ensina. Então, eu deixo aqui esse legado para vocês, que a gente ensina aprendendo e a gente aprende ensinando. Então, eu fico à disposição de vocês sempre que precisarem. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E as dúvidas, por favor, me mandem, que eu vou fazer questão de responder com o maior prazer. Meu muito obrigado. Ok, então, mais uma vez agradecemos a presença do professor Otávio, agradecemos a presença também de todos os colegas que prestigiaram a nossa live, tá certo?
e vamos dar por encerrada aqui a nossa live. Eu vou fechar o YouTube, tá certo? Muito obrigado, boa noite a todos. Esperamos encontrá-los numa próxima oportunidade. Ok, a transmissão está